Olá, bem-vindo a este módulo em que vamos falar sobre reforma, portanto um módulo aqui no nosso curso em que vamos tocar num ponto, se calhar colocar mais o dedo na ferida de uma bomba ou de uma doença que está aqui latente, mas que as pessoas não estão muito conscientes do real impacto que isto vai ter nas suas vidas. Aliás, nós gostamos tanto deste tema, temos vindo a alertar para isto, já escrevemos um livro exatamente, escrevi com o Luís Alvarenga, um livro sobre como viver uma reforma feliz, mas em que procuramos salientar os perigos que existem no sistema atual de pagamento das nossas reformas. E, portanto, para falarmos sobre isto, vamos procurar responder a duas questões que são muito importantes. Uma primeira é onde é que estão os meus descontos para a Segurança Social, muitas vezes fazem-nos essa questão, e será que vamos ter reformas no futuro? Portanto, obviamente não vamos procurar alarmar ninguém, mas vamos procurar demonstrar que vamos ter que mudar alguns comportamentos, isto se quisermos ter uma reforma com aquela que sempre sonhamos. E, portanto, falando do método de financiamento, muitas vezes fala-se da insustentabilidade da Segurança Social, falamos do método de financiamento. Temos dois métodos que estão muito distintos. Portanto, temos o método de repartição e temos o método de capitalização. O método de repartição é o método que nós temos na Segurança Social hoje em dia e é um método em que diz que são os trabalhadores que estão atualmente no ativo que vão pagar as reformas das pessoas que já estão reformadas. Portanto, é um sistema que em inglês fala-se muito, que é o sistema Pay As You Go, exatamente. Aquela ideia em que os meus descontos vão ser colocados numa conta bancária em meu nome para que eu possa usá-los no futuro, isso não acontece. Portanto, o dinheiro que eu contribuo é imediatamente gasto pelas pessoas que estão atualmente reformadas. E, portanto, percebemos que aqui existe um conceito importante, que é o conceito de solidariedade entre gerações, porque eu estou hoje a contribuir para aqueles que já estão reformados, na esperança de que, daqui a uns anos, quando for eu a reformar-me, alguém vai contribuir para pagar as minhas pensões. Obviamente que é um tema de solidariedade que nos é imposta e isto, se fosse um sistema assim tão bom, se calhar não precisaria de nos ser imposto, mas é o que temos e é positivo que exista um sistema de segurança social que nos proteja, mas há aqui um risco político muito grande. Ou seja, com o passar do tempo vamos tendo alterações demográficas e um conjunto de outros fatores que vão fazer com que a fórmula de cálculo, e já tivemos isso no passado, a fórmula de cálculo das nossas pensões vá sendo mudada. Isto vai ter impacto nas nossas vidas, portanto, um risco político que nós teremos que procurar colmatar. Sistema de repartição e sistema de capitalização. O sistema de capitalização é um sistema que acaba por ser aquele que nós conhecemos como nós fazemos a nossa poupança para a reforma, que isso sim, pegamos em dinheiro, colocamos a investir e o retorno que vamos ter é aquilo que vai financiar as nossas reformas no futuro. Portanto, dois sistemas que atualmente são separados, mas que devem se complementar um ao outro. E, portanto, num sistema que se costuma falar, quando falamos de preparação da reforma, que se costuma falar que existem três pilares de financiamento. É o primeiro pilar, que é este obrigatório em sistema de repartição, que é a nossa reforma que o Estado nos garante. Depois temos um segundo pilar que vai começar com o tempo a ser cada vez mais uma realidade, que são as empresas que vão contribuir em parte para que os seus funcionários tenham um complemento para as suas reformas, tipicamente faz-se através ou de PPRs ou de fundos de pensões. E um terceiro pilar, que é o pilar individual, ou seja, nós, enquanto indivíduos, vamos fazer a nossa poupança para a reforma. Portanto, todos os três acabam por se complementar. Ora, porquê é que se diz que a segurança social e o sistema de pensões é insustentável? É interessante verificar no gráfico aqui duas ou três situações. Uma primeira tem a ver com alterações demográficas muito pesadas nos últimos anos. Quando o sistema público de pensões foi criado, nós tínhamos, a nossa esperança média de vida na altura eram 65 anos e a idade da reforma eram os mesmos 65 anos. Ou seja, as pessoas em média não se reformavam. Obviamente que havia umas que se reformavam e outras que infelizmente acabariam por não se chegar a essa idade. Portanto, era um sistema em que tínhamos muitos jovens pelas pessoas idosas, portanto era um sistema perfeitamente tranquilo. Agora, as alterações demográficas o que fizeram foi, nós temos menos
filhos, portanto, cada vez mais as pessoas têm menos filhos e vivemos muito mais anos. Viver muito mais anos é ótimo, o problema, ou a situação, é que se antes vivíamos 2, 3, 5 anos reformados, hoje em dia temos pessoas que vivem 15, 20 anos reformadas. Isto tem que ser financiado de alguma forma. E, portanto, fala-se aqui de um conceito muito importante, que é o conceito de taxa de substituição. E o conceito de taxa de substituição é um conceito muito simples, que nos diz a relação entre a nossa primeira pensão e o nosso último salário. Obviamente há estimativas com base num conjunto de pressupostos e o que nos dizem as últimas estimativas é que uma pessoa que tenha, imaginemos hoje em dia que tenha 65 anos, poderá contar, quando se reformar, com a sua pensão ser 85, 86% do seu último salário. Obviamente não é 100%, temos aqui 14%, 12, 13, 14% que vamos ter que compensar, mas mesmo assim não é uma queda de poder de compra assim muito grande. Se formos pessoas mais novas, portanto uma pessoa, imaginemos, com 40 anos, as estimativas apontam para que a nossa primeira pensão face ao nosso último salário seja no máximo 66%. Ou seja, se eu quiser manter o mesmo poder de compra quando me reformar, eu vou ter que compensar 34% do meu último salário. Isto é uma mensagem que é poderosa, que as pessoas, se estão conscientes, ainda não atuam para resolver um tema, mas 34% de queda de poder de compra vai ser muitíssimo forte. E mais, se nós tivermos hoje em dia 20 anos, estivermos prestes a entrar na nossa carreira contributiva, as estimativas são que no máximo a minha primeira pensão vai ser 45% do meu último salário. Mensagem importante que é, ou duas mensagens que são muito importantes, ou três. Em primeiro lugar, eu não posso contar com o Estado para assegurar completamente a minha qualidade de vida na reforma. Obviamente vou ter reformas, o Estado não vai falir, portanto vai sempre haver alguma reforma, e depois vamos ver se há algumas alterações legislativas que nos penalizem mais, mas vamos ter sempre alguma reforma, mas vamos ter que poupar nós para garantir que vamos ter a reforma que queremos. Ou então é assumirmos, bem, eu não vou poupar, eu não me vou preocupar porque a reforma é só daqui a 30 anos e então vou perder poder de compra nessa altura. Portanto, eu acho que aqui a opção é clara, temos que nós começar esse esforço de poupança e a mensagem importante que também vamos falando ao longo do curso, que é quanto mais cedo nós começarmos a poupar, mais fácil vai ser. Portanto, menor vai ser o esforço que me é exigido. Isto pelo efeito dos juros compostos, que vamos falar mais à frente, etc. Começar o quanto antes, não ignorar o problema, não enfiar a cabeça debaixo da areia, porque de facto, se nós não fizermos nada, ninguém vai fazer nada por nós. Portanto, não contemos que isso aconteça. E, portanto, vamos dar as ferramentas ao longo deste curso exatamente para otimizar o orçamento, para encontrar fontes de poupança, que é para que depois, numa segunda fase também neste curso, ajudarmos a pensar como é que eu vou rentabilizar as minhas poupanças. E recordemos do módulo anterior, onde falávamos exatamente, se eu tenho produtos com capital garantido, sem risco, eu não vou ter retorno. Portanto, aqui a mensagem vai ser, nós vamos ter que nos tornar investidores e digam o que disserem, isto vai ser uma verdade incontornável. Portanto, nós estamos cá para ajudar, temos na descrição deste módulo, temos os nossos contactos, pode esclarecer dúvidas, portanto, se algum tema ficou pendente, por favor, deixem os vossos comentários ou mandem os nossos e-mails. Se acham que este conteúdo pode ser interessante, subscrevam o canal e partilhem estes módulos com quem assim o desejarem. Até à próxima.